Olá, estamos de volta aqui, né, na minha, na tua, na nossa Rádio Equipe 87.9 FM, hein? Tá aqui no ar o programa Confraria. Você sabe, né? Programa Confraria, porque o melhor da vida é estar entre amigos. Nós vamos ficar juntos até às 22 horas. Hoje é terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. E é um grande prazer estar aqui na sua companhia, viu? Já nesse bloco, o Espaço Cultura. Confraria é apresentado por mim, o Espaço Cultura é por elas. Quem é o Espaço Cultura? Eu, Marília Fogaça. Boa noite a todos. Kate Inês também juntamente. Boa noite. Também na técnica ele, Vinícius Freitas, né? Lá, o mago dos botões, possibilitando a gente estar aqui online com você, viu? Nesse momento, 21 horas e 5, acerte o seu relógio, mande o seu recado aí na live, viu? Mande o seu recado aí, a gente está com o computador aberto aqui também para poder ler o teu recado, poder ler o teu pitaco. Participa comigo, participa com a Kate, participa com a Marília, mande o seu pitaco aqui para a gente poder logo fazer uma citação ao teu nome, viu? Lembrando que hoje nós estamos com uma trilha temporariamente, hoje diferente, né? Nós abrimos o programa com a trilha do Air Supply, Lost in Love, uma música mais levinha, mais romântica, e também tocamos no final do bloco anterior Bob Marley, Roots Rock e também Detonautas Rock Club Não Detone Mais, duas canções bacanas aí para a gente poder juntinho ouvir canções legais, viu? Lembrando, o programa Confraria tem o apoio da Colombo Cred, a loja que tem o crédito ideal para você. Empréstimo consignado em INSS e empréstimo pessoal sem avalista com as melhores taxas do mercado. Crédito aprovado na hora, ali na rua Rodrigues de Figueiredo, número 29, em frente da Praça General Freitas, bem no centro de Sapucaí do Sul. Chame no WhatsApp 985572120, Colombo Cred, a sua loja especializada em crédito. Também temos o apoio cultural aqui da Oral Sim. Para melhorar ou recuperar seu sorriso, ligue agora e agende sua avaliação no 994 34 5322. A Oral Sim é a clínica mais indicada do Brasil, localizada ali em Esteio, na rua Fernando Ferrari 1172. Agende já a sua avaliação. Não perca tempo. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos, viu? 21 horas e 7, o Espaço Cultura pedindo licença. Olha, o carnaval já passou, mas dá para dizer assim: ou abre elas que elas querem passar. Daí, Kate Inês, Marília Fogaça, Espaço Cultura chegando. Boa noite. Boa noite. Hoje tem alguém afiada que tá doidinha para falar. Ela disse, nos dois últimos programas eu não falei muito, então hoje... Não. É até ao contrário, a gente está bem elétrica hoje, tanto eu quanto a Kate, isso é falta de dormir, é assim, isso mesmo, a gente não está dormindo Tomar muito. um café. Não, café eu não curto muito, mas é isso aí. Nós estamos muito felizes porque o pessoal tem interagido muito. Tanto que tem essa interação que a gente vai falar sobre duas questões hoje, que é sobre o que o pessoal veio falar conosco, sobre o silêncio, certo? E o medo de julgamento. Por que o silêncio e o medo de julgamento? Porque o pessoal assiste, tá? Depois a live fica gravada, né, Kate? O pessoal assiste, só que o pessoal tem vergonha de vir aqui perguntar direto ali na live, na hora que está o programa em andamento, e eles acabam mandando depois mensagens pra gente, e isso é o que importa na realidade. É a interação de vocês, não é a questão de que eu tenho, sei lá quantos ao vivo ali no momento, mas é essa interação gostosa que vocês estão tendo conosco, né, Kate? A gente está muito feliz pela quantidade de pessoas que têm nos procurado, que vêm nos procurar, que vêm conversar conosco durante a semana, depois. Às vezes até no domingo, esses dias o pessoal vem me procurar, mas muito gostoso mesmo. Então, assim, diante disso, né, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o silêncio, a Kate vai falar sobre o medo de julgamento, né, e o Gervásio vai dar uma ajudada na gente, porque isso faz parte também da questão de psicanálise, tá? Estou um pouquinho acelerada, talvez hoje, mas é como eu disse, eu falo que ia dormir. Aí eu fico assim, ao invés de ficar quietinha. Ela não estava só hoje, é sempre assim acelerada, viu? Não, Quando liga o play, eu vou dizer uma coisa, não se acha o botão de off para falar. Quando eu acordo, né, diz a mãe é uma coisa legal, os nossos pais são os nossos arquivos, né? Enquanto vivos, espero que tenham muita saúde, que quando eu era pequena ela tinha que dizer: filhinha, tu não quer brincar um pouquinho? Eu quero ficar aqui, tem tanto que falava, né?
E assim os meus colegas no dia a dia, lá em casa às vezes eu falo demais, mas assim, ó, essa questão do falar demais, nem sempre a gente está falando aquilo que a gente quer, então é isso que a gente vai falar, a questão do silêncio, tá? Vai uma pergunta que vocês não precisam me responder hoje, pode ser depois, interagindo, né, como vem acontecendo, sobre o silêncio. Qual é a relação de vocês em relação ao silêncio? Em casa, na escola, numa roda de amigos e no trabalho. Ah, Marília, mas como assim silêncio? Ficar quieto? Não. O silêncio em relação ao que vocês pensam, ao que vocês querem falar, ao que vocês querem trazer, mas muitas vezes silenciam. Como assim? De que forma? O silêncio em relação a algo que vocês pensam, por exemplo, assim, ó, uma injustiça, algo dentro de casa que não está legal, mas que você venha não conseguir dialogar com os que estão em casa, pode ser com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com teu esposo, esposa, enfim, a família em si. Na roda de escola, às vezes, tu silencia daí depois entra a Kate no meio do julgamento. Ah, o professor vai lá, pergunta quem sabe essa questão. Hoje eu estou numa escola, às vezes entra em sala de aula, tu pergunta quem quer no quadro, a criança às vezes silencia por medo do julgamento, do quê? De ir lá, de errar, de ser julgado, que essa parte eu não vou adentrar, é com a Kate. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje em relação ao silêncio, a questão do silêncio, não é o silenciar e ficar quietinho, porque o silêncio, vamos entrar um pouquinho aqui na questão da espiritualidade, também é uma oração, não é este silêncio que a gente está falando. É o silêncio de silenciar quando, olha só, esses dias, tá, eu vou dizer uma coisa para vocês assim que quem me conhece, convive comigo, sabe que eu sou bem louca, mas bem louca no bom sentido. Logo depois que a gente fez aquele programa sobre a questão da água, e toda essa questão da água, da falta de água, né? Eu peguei, saí, tirei meu carro da garagem, olhei pro lado, o vizinho, não é vizinho, porque não era vizinho do lado, mas da rua, lavando a calçada, né? Varrendo a calçada com a água. Aí eu cheguei de leve, encostei o carro e perguntei para ele se ele não sabia que nós estávamos com, né? Questão da água, falta da água, então, claro que eu fui xingada, por óbvio, né? Mas tudo bem, eu falei, eu não silenciei, entendeu? Só que, claro, a gente não vai sair daí com uma capa de justiceiro, que nem esses dias eu falei para algumas crianças, né? Eles perguntaram, mas como, prof, que a gente vai falar tudo o que a gente pensa? A gente pode falar, sem machucar, com delicadeza. Eu fui cordial, eu falei, olha, o senhor sabe da questão da água. Claro que eu sei xingada, óbvio que sim. Às vezes dentro de casa você pode expor algo para o teu pai e para tua mãe, mas muito cuidado quando vai falar com qualquer pessoa, principalmente com o pai e a mãe dentro de casa, né? Tipo, tu pode levar uma palmada, pode ser xingado, né? Tem jeito, né? Exatamente. O jeitinho, na realidade, gente, é o jeito de falar. Pensem nisso, na questão do silêncio. Não silenciem diante das coisas. Senão, não só para as crianças e adolescentes, para os adultos. Eu escrevi um texto em 2021, eu acho que foi, sobre o silêncio, né? Sapos engordam e matam. Os sapos, que eu falei naquele texto, naquele momento, ele está lá no meu Face, é sobre a questão do silêncio. Por quê? Às vezes eu me irrito com muitas coisas, eu tenho vontade de falar determinadas coisas, mas eu não posso falar. E isso é um silêncio que me faz muito mal. Como que a gente faz para quebrar com esse silêncio? Eu tenho uma forma de quebrar com o silêncio. Como eu não posso ir lá falar, expor tudo o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, até porque às vezes vai machucar e vai magoar as pessoas, e não é o ideal, eu faço o diário. Eu escrevo, e já chamo de diário eletrônico hoje, porque eu tenho um grupo no WhatsApp, que é Eu e Eu, se chama, e tudo que me incomoda, o que eu não posso expor, né, não posso publicizar, eu vou lá e escrevo. E eu também tenho o diário escrito. Então é uma forma da gente poder desabafar, poder falar coisas que às vezes a gente não pode falar no momento para determinadas pessoas, ou até depois que tu vai ler aquilo, tu pensa, poxa, se eu tivesse falado eu teria magoado determinada pessoa, teria me magoado, ou teria passado por doida. Então é legal tu ter aquilo lá para ti, até para um momento de reflexão. Talvez o que eu esteja falando hoje não faça muito sentido, eu quero voltar nessa questão do silêncio, porque eu sei que o pessoal vai me procurar, vai nos procurar, vai perguntar, e a gente, se acontecer, eu vou voltar com a questão do silêncio de novo, vocês vão entender. Silêncio na questão também, assim, ó, gente, esses dias, eu até vou depois pedir para a Kate colocar no nosso
na nossa página, no nosso Face. Eu não tenho aqui, eu anotei em algum lugar o nome de um videozinho, tá? Da Djamila Ribeiro. Tá? Ela é uma filósofa, me parece. Ela fala... A gente indicou livros dela. É isso aí. Ela fala sobre a questão racial. Né? Então, quando eu digo assim, não silenciar em relação a nada, a gente não precisa, mas tudo tem um jeito de falar, né? Um jeito doce, um jeito meigo, ou o jeito que está ocorrendo a situação ali, mas nunca chegar em momento algum de confrontar a outra pessoa. Então é legal, a gente vai colocar isso depois para vocês olharem. Ali fala muito sobre a questão racial e da mulher, mas veja bem, a gente não está enfatizando só essa questão, a gente quer que vocês pensem, reflitam sobre toda e qualquer causa de silêncio. Às vezes você está sendo abusado dentro de casa, psicologicamente, ou em forma de agressão física, está silenciando. E isso não é só as mulheres, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não vou falar nome, não estou citando nome, eu posso falar. Acontece muito de mulheres fazerem isso com os homens. Parece brincadeira, né? Mas não é. Tá? Não é só homem com mulher, é mulher com homem, a família, os pais com as crianças, com os adolescentes. Então, assim, não silenciem. Tem conselho tutelar para isso. Falem com um avô, com uma avó, com um tio, com um primo, com um vizinho, mas não silenciem a dor de vocês em momento algum. Tá? Hoje eu acho que é o que eu tinha para falar aqui. Vou parar de falar, vou deixar, porque parece que eu engoli um gravador, né? Eu vou deixar aqui a Kate e a Gervasi falar um pouquinho. Mas essa questão do silêncio tocou profundamente em mim quando semana passada eu entrei em sala de aula no lugar de um professor, na escola a qual eu estou, e foi maravilhoso porque eu pude falar sobre isso e escutar as crianças falando sobre. Então, assim, é um aprendizado tremendo e eu fiquei pensando, por que não falar? E logo depois as pessoas também vieram me indagar porque tem vergonha de se expor ou de chamar aí na hora da live. Então, essa questão do julgamento, medo do silêncio, medo do julgamento, acabou que tudo veio a calhar neste momento para a gente poder falar. Deixa eu mandar alguns abraços aqui, que nós não podemos deixar de valorizar a nossa audiência sempre qualificada. Nosso muito obrigado a cada um de vocês que está aí. Eu sei que muitas vezes o pessoal está assistindo o programa, acaba não colocando um recadinho, acaba não curtindo, mas está aí, está assistindo. Nosso muito obrigado. Mas para quem participou e está com a gente aqui, olha só, Rosana Reis, que estava conosco semana passada, antes do feriado, né? Está com a gente aqui também. A Neide Zanos também conosco. A Zilda Machado dos Santos também está assistindo o programa. Vanessa Brum e Luiz aí do Nascer do Sol, né? Até engoli o bairro aqui, viu? Mas Vanessa e Luiz também dão audiência, obrigado. A Rose Guerini também conosco. A Sônia Regina Garcês de Lima também. Aqui do bairro Santa Catarina, Lorena da Silva Folharini, a esposa do meu amigo Muquito, também está conosco, né? Olha só, a secretária de Educação de Sapucaí do Sul, a Joy de Yara Richter Filipim, também está conosco. Obrigado aí, secretária, viu? Parabéns. Aí, quero dar até vou aproveitar para fazer um parênteses aqui, quero dar os parabéns pela atitude da secretaria, que fez a empresa que estava distribuindo um livro trocar a capa do livro, né? Porque a capa do livro tinha saído com uma frase que tinha duplo sentido, né? E aí uma capa do livro didático, achei aqui, ó, mudou após polêmica, né? Os novos livros agora foram retificados e vêm com outra frase, já começaram a ser distribuídos. Na capa do livro didático do 7º ano de língua inglesa constava uma frase inadequada para o exercício didático dos estudantes. E a Kate está aí, sabe muito do inglês também, né? A frase era I just wanna get stoned, ou seja, a expressão stoned nessa frase apresentava variações em sua tradução, e a frase, numa tradução livre para o português, poderia significar eu só quero ficar chapado. E aí, para alunos da 7ª série, né, a secretária George, aí, o prefeito Volmir Rodrigues, a vice-prefeita Emília, entraram rapidamente em ação, viu, então de parabéns, exigiram que a editora trocasse a capa do livro, dos cadernos, todos eles, né, que era rumola, em espiral, e agora os alunos já começaram a receber com a nova capa, com a frase alterada que diz Music and Movies. O que significa isso, professora Kate? Music and Movies.
músicas e filmes, isso aí. Tá aí a nossa querida Joy Diara Richter Filipim participando aí, ouvindo o programa também. Abraço também para Maria Serrat Cida, para o Gilberto da Silva, e daqui um pouquinho tem mais abraço para vocês. E eu vou devolver a bola para vocês com o seguinte, ó. A Marília estava falando sobre o silêncio. Tem horas que o silêncio ele é importante para introspecção, para a gente poder refletir sobre coisas que estão acontecendo. Tem horas que o silêncio é importante para fazer uma oração, para conversar com Deus no aspecto da espiritualidade. Mas tem outros momentos em que o silêncio não deve ser utilizado. Martin Heidegger, um filósofo que trabalhou muito a questão da comunicação e do existencialismo, Martin Heidegger era um filósofo alemão. Ele tinha uma frase cunhada que até hoje se fala muito nos meios acadêmicos e nos estudantes e professores de filosofia, que diz o seguinte: o que me preocupa, dizia o Heidegger, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E essa frase, inclusive, nós fomos a Porto Alegre sábado, eu e Marília, onde visitamos aí nossos queridos irmãos, a Miriam e o Amauri, lá na Avenida Otto Niemeyer. Aliás, um abraço, viu, Miriam? Um abraço, viu, Amauri, pelo carinho. Passamos um dia agradável com eles lá em Porto Alegre, e essa frase estava no muro, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É por aí, Kate? É por aí. Eu acho incrível, só um parênteses, eu acho incrível quando a pessoa lembra, porque eu sou muito ruim de lembrar quem falou a frase e tal, não sei o quê. Eu lembro algumas coisas assim, aí falo do meu jeito, mas a pessoa, o autor da frase, nunca lembro. Legal. E é importante a gente não calar mesmo. A Marília fez essa abertura importante. Às vezes a gente está passando por situações familiares ou em casa ou no trabalho, e a gente, via de regra, se cala. E se a gente tem razão, se a gente está sendo, às vezes, vilipendiado, se a gente está sendo espezinhado, se a gente está sendo humilhado, por que não dizer assim também, não dá para se calar. Porque nós somos individualidades. A Constituição, no artigo 5º, me corrijam aí vocês, no artigo 5º assegura o direito às liberdades e os direitos individuais da gente. Olha, procura lá, vai no Google, procura a Constituição Federal, artigo 5º, e dá uma olhada no artigo 5º, quantos direitos nós temos. E às vezes a gente se cala, e a gente fica quieto, às vezes deixando com que o mal às vezes tome conta. Isso não pode, né, gente? E o silêncio, ele adoece e ele mata, como eu falei antes, sabe? Então, cuidado, muito cuidado. E engorda, né? É o que eu falei, adoece o adoecer, adoecer é a obesidade, né? É todo o adoecer em si. Vou passar para Kate, então, né? Para ela falar, porque senão... Isso, às vezes, o silêncio, ele, na psicologia, a gente fala psicossomatiza, né? Eu ia falar das doenças psicóticas. Depois eu quero dar uma contribuição sobre, falando de psicanálise. A Kate deu o gancho, ela vai falar um pouquinho, mas eu quero voltar depois nessa parte, porque às vezes o silêncio está do outro lado. Quando o profissional, psicólogo, psiquiatra ou psicanalista vai conversar com a pessoa numa sessão e a pessoa se cala, esse silêncio quer dizer, não consegue falar, esse silêncio quer dizer outras coisas. Já nós vamos falar sobre isso. Somatiza. Eu não quis adentrar, né, para deixar ele falar sobre a área dele aqui. Vamos lá, então. Bom, sobre o que tu falou, Mari, essa questão do silêncio, eu vejo que existe então o silêncio, entre aspas, bom e o silêncio ruim. E o silêncio bom, no caso, é esse da gente, do momento de introspecção, como o Gervásio falou, da gente conseguir estar bem com nós mesmos. Por exemplo, eu moro sozinha e eu sou muito acostumada comigo, com o meu silêncio, então quando outras pessoas vêm na minha casa é um pouco estranho, eu tenho um estranhamento porque eu já me acostumei com o meu silêncio, né? E ao contrário também, pessoas que moram em casas com muitas, com filho, enfim, marido e tal, geralmente estranham quando tem um silêncio, né? Quando ninguém tá falando, fica aquele assim, ai, o que aconteceu? Ou, por exemplo, se tu tá quieta, o que aconteceu? Tu tá triste, né? Ou às vezes, abrindo parênteses, a gente precisa do silêncio, né? Esse não é um silêncio, não é um silêncio bom. Às vezes tu quer estar quieto e tu não pode ficar quieta porque tá aquele agito. O silêncio também faz bem, como dissemos no início, né? Mas... então é o silêncio bom. Se tu se entender, o silêncio ele vai te favorecer, né? Sim. Vai te trazer uma calmaria também. As pessoas usam silêncio na meditação, por exemplo, enfim. E sabia que na meditação,
se fala assim, ó, o silêncio serve para ouvir a voz do silêncio. Sabia disso? Não sabia. É interessante porque quando a meditação ela entra num nível muito profundo, a gente, através do exercício do silêncio, a gente escuta o que se chama a voz do silêncio. É meio pirado o negócio, mas é por aí. Quanto mais a gente lê, mais estuda, mais pirado. Eu acredito. E voltando ainda ao silêncio, quando é interessante também voltar no que a gente falou lá do autoconhecimento, se a gente tiver uma gestão das nossas emoções, não o controle como a gente já conversou aqui, mas a gestão das nossas emoções, a gente vai também entender o momento de silenciar, por exemplo, quando você estiver com raiva. Nossa, eu estou explodindo de raiva, eu estou muito triste, e se eu falar agora alguma coisa para a Marília, por exemplo, eu vou magoá-la. Ou até mesmo me arrepender de ter feito ou falado aquilo depois. Então, isso também vem no autoconhecimento para trazer você saber onde silenciar. Por isso, o silêncio bom e o silêncio ruim. O silêncio ruim, como a Mari já trouxe aqui alguns exemplos, é em momentos que você deveria se colocar diante daquela situação, né? Por exemplo, questão de abuso, enfim, mas por muitas vezes medo de julgamento ou, enfim, alguma outra questão, não se posiciona. Posso dar um exemplo prático disso que a Kate falou? A Kate falou do silêncio bom. Imagine uma vida de marido e mulher, de um casal, tá? Os dois estão muito bravos com alguma situação. Os dois estão a ponto de explodir. E um está discutindo, falando. Imagina se o outro começa a falar também com aquela voluptuosidade, com aquela energia toda. Não vai dar certo. Aí a gente tem que voltar para uma frase da sabedoria popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Esse é o silêncio bom, que em muitos momentos a gente tem que saber ponderar com sabedoria a hora de tirar o time de campo. Tira o time de campo, deixa a outra pessoa falar o que tiver que falar, fica só quieto, escuta. Depois que baixou a poeira, tomou uma aguinha, tomou um café, passou um determinado número de horas talvez, vamos conversar, vamos sentar, senta ali, bate um papo, e aí sim, aí dá para ajustar as coisas. Porque se dois explosivos juntos irem conversar na mesma hora, vai sair lasca, né? Sim, até agora, nossa, tu me deu um insight aqui no ao vivo. Tem que ter esses momentos de silêncio, e a individualidade também, ela vai te mostrar, por exemplo, o casal tem aquele que é mais introspectivo, enfim, que no momento ali que eles estão discutindo alguma coisa, ele não vai querer falar naquele momento, ele precisa do tempo dele, ele precisa do silêncio dele. Isso é importante, a pessoa se conhecer, mas cuidado também para não fazer tratamento de silêncio com o seu parceiro. Por exemplo, deixar ali uns 2 dias sem falar com o seu parceiro sobre o que está incomodando. Isso já não é uma coisa legal, né, Gervásio? Não, isso é fazer birrinha, né? De falar, né? Aí isso acaba complicando, aí vai desgastando, né? Realmente precisa tomar esse cuidado. Deixa eu mandar mais abraço aqui, viu? Olha só, de Vista Gaúcha, a audiência do Itamar Stefenon. Itamar, obrigado pela audiência, tá? Ele escreveu o recado aqui. Boa noite, Deus conosco, um abraço. Obrigado pelo carinho aí, do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A dona Leonita da Silva Coelho também participando, ó. A dona Leonita escreveu o recado, diz ela: boa noite, Gervásio, abraço, sucesso no programa Confraria, que Deus te proteja sempre. Obrigado, viu, dona Anitta, pelo carinho também de sempre. E também participando com a gente aqui, olha só, a Lídia Santana, minha tia, está conosco aqui na audiência. Rogério Teixeira também, né, já foi presidente do CDL, né, Rogério? Letícia Pacheco, a minha colega aí da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, Letícia Pacheco conosco também, obrigado pela audiência. Tatiane Rocha também com a gente. Cristina Vian também na audiência do programa, e a Jurema Soares. E também ele aqui, ó, Machado da Vitória, o vereador Machado também está na audiência do programa, obrigado, viu? Também sempre atento àquilo que está acontecendo na cidade de Sapucaí do Sul, né, Machado? Obrigado pela audiência aí. Vou então finalizar, pelo menos a minha parte aqui, depois, porque também tem outra parte para entrar no silêncio, Gervásio, com o que a Mari falou sobre o silêncio nas escolas, tá? Eu fui uma aluna, quando mais nova, que eu era do tipo que não perguntava. Eu tinha medo de falar, de errar, de parecer boba, então eu ficava em silêncio na maioria das vezes. E isso, pra mim, eu vejo que prejudicou bastante. E eu só fui entender como era importante eu perguntar quando eu fui estudar fora. Não vem ao caso, porque poderia ter sido
foi mais pela questão de incentivo da escola, das pessoas de casa, enfim, de que não existe pergunta, entre aspas, desculpe o termo, idiota. Se você tem dúvida, faça, porque aquilo pode depois travar você por uma vida inteira. Então, o silêncio na escola, ele pode ser bem prejudicial. Se você tem dúvida, pergunte. Geralmente os professores dizem, tá, e a Mari exercitando isso na prática agora, e eu também tenho a formação no magistério, geralmente o professor tem que dizer o seguinte para os alunos, tem uma dúvida, mesmo que às vezes pareça uma pergunta, de repente é uma pergunta boba, não é, porque aquela dúvida daquela pessoa pode ser a mesma de outras pessoas naquele ambiente que também estavam com aquela dúvida e ficaram com receio ou deslocados para perguntar. Tem que perguntar. E eu queria trazer, Kate, Marília, um outro aspecto importante, é que na prática do exercício do ofício psicanalítico, a gente também encontra na clínica, no exercício da clínica, isso vale para o psicanalista, isso vale para o psicólogo também, onde tem sessões de análise com seus pacientes, é que geralmente o exercício do psicanalista é com o paciente através da fala. Então é preciso que surja esse espaço de fala entre a pessoa que está passando por uma sessão com um psicanalista ou com um psicólogo e que ela possa falar livremente, sem medo de nenhuma espécie de julgamento do profissional que estiver conversando com ela, mas que ela possa falar, porque devagarinho falando vai abrindo aspectos importantes da consciência que vai dando ao profissional a possibilidade de poder montar um diagnóstico terapêutico daquele problema ou daqueles problemas que está afligindo a pessoa. Mas o que às vezes acontece é que a pessoa, quando chega diante do profissional, isso talvez quem está nos assistindo já deve ter percebido, porque às vezes em algum momento da caminhada é preciso levar o filho no psicólogo. Às vezes é preciso ir a gente mesmo ir no psicólogo, e às vezes, ou no psicanalista, que é o caso do Gervásio Santana, formado psicanalista agora, e às vezes a pessoa trava e não consegue falar. Ela sentou na frente do psicanalista, na frente do psicólogo, e ela não consegue falar. Tá, ô fulano, fala, tá aqui o profissional, e a pessoa trava. Isso é um mecanismo de defesa, a psicanálise fala sobre isso. Às vezes acontecem tantas coisas, tantos traumas, tantos problemas que a pessoa foi interiorizando com o passar do tempo, tantas coisas, que chega na hora de poder botar aquilo para fora, o inconsciente cria uma espécie de barreira, uma espécie de mecanismo de defesa que num primeiro momento é difícil de falar. E a gente sabe que pode ser difícil falar assim de traumas interiores, de problemas interiores, mas neste momento esse silêncio não é bom, esse silêncio é ruim, porque ele dificulta tirar de dentro da pessoa para fora, através da fala, problemas que a pessoa possa ter internalizado a partir do seu filtro, a partir da sua existência, a partir das suas experiências e vivências, vai dificultar tirar para fora isso para que o profissional possa dar o melhor diagnóstico terapêutico. Então, nesse momento tem que falar, tem que abrir o coração, mesmo que sejam coisas bobas, tem que falar, porque o profissional está ali, estudou para aquilo, para ajudá-lo a dar um direcionamento bom. E aí vem mesmo um profissional para ajudar quem está do outro lado. Por exemplo, quando eu comecei com a minha última terapeuta, eu estava num momento bem difícil da minha vida, que eu fui assim como tu descreveu, Gervásio. Eu cheguei lá na sessão de terapia e eu não queria falar. Eu sabia que eu precisava daquela ajuda, mas eu não conseguia expressar, externalizar. E aí ela foi me puxando, entre aspas, fazendo perguntas e devagarinho eu fui soltando, né? Mas é realmente um vai ali ajudando o outro, né? Isso é importante, porque daí começa criando uma espécie de relação de confiança, cria um vínculo num primeiro momento que é tênue, né? Mas começa a criar um vínculo e a pessoa vai se soltando, porque há uma coisa chamada o sigilo profissional, né? As coisas que são faladas a um profissional psicanalista ou a um psicólogo, elas não saem do consultório, porque o profissional ele é formado também no que diz respeito a questões éticas, não sai, não pode sair. Não são coisas individuais que são repassadas ao profissional para realmente poder ajudar a pessoa a superar, às vezes, um trauma, uma dificuldade, um medo bobo, um início de depressão e tantas outras coisas que acontecem. Quero fechar esse assunto ainda, antes da Kate mudar a pauta,
Dizer que o Gervásio Santana também está com a clínica já em funcionamento, viu? Se você precisar desse acompanhamento profissional psicanalista, já estamos com a agenda aberta nos finais de tarde, início da noite. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 998-929848. Pode entrar em contato com a gente para a gente poder abrir uma agenda para você poder bater um papo com a gente, viu? E para poder depois avaliar quantas sessões serão necessárias, dependendo da situação. A primeira sessão, gosto de deixar isso muito claro, a primeira sessão a gente não cobra, a primeira sessão é um bate-papo livre, onde a gente estima uma hipótese de diagnóstica, terapêutica, né, para depois poder dizer se a partir disso se precisa 2 sessões, 5 ou 6 ou mais ou menos sessões. Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente já está com a agenda aberta. 998-929848. Vamos ver se eu consigo fechar agora, porque abriu a torneirinha, vai, né? Quem é que ia falar menos hoje, Mari? Eu só queria encerrar com... Tem tempo ainda hoje? Isso de que muitas vezes a gente silencia o que não é para silenciar, e aí vem aquela questão de somatizar. E fala o que não é para falar, às vezes. Fala o que não é para falar também. Mas aí quando a gente silencia, muitas vezes isso somatiza no nosso corpo. O que significa, Gervásio e Mari, somatizar no nosso corpo? O inconsciente vai guardando aquilo tudo para dentro. Vai guardando para dentro, daqui a um pouco pode estourar lá na frente uma úlcera, pode estourar uma depressão, pode estourar um medo, um trauma horrível de alguma coisa que a pessoa tem dificuldade de superar, um medo às vezes de sair de casa. Dependendo do que acontece, o inconsciente responde internamente, somatiza e responde das mais variadas formas. Então por isso que é importante, tem momentos que a gente cala, que não dá para calar, mas tem outros momentos que a gente não deve falar também, tem que saber a ponderação, o exercício da ponderação. Mas aí isso de ficar calado quando não é para ficar e somatizar, o corpo ele vai dar um jeito de dizer, olha, tem algo de errado, porque às vezes a pessoa também, sei lá, não se dá conta, né? Tá tão corrido, enfim, e acha que aquilo ali, o estresse é normal, e uma hora o corpo vai dar um jeito de dizer, olha, dá uma segurada aí, porque tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. E nem sempre é legal a forma que o corpo expressa isso. Eu já passei por situações bem difíceis e tive amigos que passaram por situações terríveis, até de internação hospitalar. Uma das coisas um dos primeiros sintomas que acontece é prurido, né? É alergia e coceira. Às vezes a gente pensa assim, eu estou com uma alergia, uma coceira desgramada nas costas, na perna, no braço, nas costas de novo. Gente, pode ser efeito de alguma coisa, não é nem físico, é mental, intelectual, é de consciência. E o corpo dá a resposta, efetivamente. Em mim veio muito no estômago, assim, também. Estava no auge e veio bem no estômago. É diarreia mesmo, né, gente? É coceira, é vômito, é sudorese. O suor frio, né? O suor frio, o cabelo começa a cair também. Olha, as coisas são punk. Então vamos cuidar disso aí. Show de bola, tá aí. E você, conta pra gente, né? Qual é a sua experiência com silêncio, né? Deixa o seu recado aí, a gente ainda tem um bom tempo de programa. Manda a sua participação aí, qual é a sua experiência com silêncio? Quer dar um pitaco, quer participar? Manda o seu recado na live aí, a gente tá com ela aberta aqui, viu? Eu tô vendo que a mamãe tá ali, ó. Senilda. Oi. Coisa boa. Aqui, ó, Senilda de Souza dá o boa noite, a Marlena Moraes dá o seu boa noite também. Josi Nascimento também dá o seu boa noite e a Rose da Rosa também dando o seu curtir aqui. Isso aí. Mas a dona Kate vai falar sobre o medo do julgamento, né? Isso aí. Quer fechar alguma coisa Não, mais? eu tô bem tranquila. Silêncio. Silêncio. Não, tá fechado. Silêncio é isso. Se vier alguma participação do ouvinte, a gente passa na frente e aí bota no ar. Isso aí. Então, o que a gente vai linkar agora, né? Até na verdade eu ia trazer essa questão do medo do julgamento e a Mari falou, vamos falar do silêncio. Então, vai dar para linkar de certa forma. Muitas vezes o silêncio vem pelo medo do julgamento. Essa pauta até na verdade foi uma questão que não tinha muito a ver com isso, né, Mari? Sim. Eu expliquei para ela que no meu Instagram eu perguntei pro pessoal qual era a dificuldade deles no meio digital. E aí uma das pessoas me relatou que tinha medo do julgamento, tinha medo
de começar ali a mexer no seu perfil e aparecer pelo julgamento. Então eu vou começar, vou aproveitar e vou responder essa pessoa aqui em live, iniciando com uma pergunta. O que de pior pode acontecer se você for você mesmo nas redes sociais? Profundo isso. Para pensar, né? É para pensar. Ou responder também, pode ser? Pode. Pode responder na live? Se tiver à vontade, eu vou voltar nessa pergunta de novo. Como é que é? O que pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer se você começar a ser você mesmo nas redes sociais? Aí, olha, pergunta para pensar mesmo, hein? Então, essa questão do medo do julgamento na maioria das vezes, para muitas pessoas, a baixa autopercepção de valor. A pessoa não enxerga o seu verdadeiro eu, o seu valor, não se reconhece, então ela precisa focar muito no externo, focar muito na opinião alheia. Ela precisa dessa validação do externo mesmo, né? Enfim, precisa do olhar do outro, né? Então está muito relacionado com o interior e também a falta de autoconhecimento, que a gente vem de novo aqui. E vamos continuar com muito tempo. Vamos continuar aqui. Também, além dessa baixa autopercepção de valor, como eu falei, que a pessoa ela foca muito no externo, dá muito valor para os outros e não se reconhece, por isso tem medo de julgamento, também vem muitas vezes a baixa autoestima, a autoconfiança também, né? Falta de autoconfiança, isso também vem, é um mix, né? É um mix mesmo de coisas aí, de sentimentos que fazem a pessoa ter esse medo do julgamento. E aí, muitas vezes, ela vê, nossa, eu preciso achar mais coisas para eu fazer, mais cursos, mais treinamentos, porque está faltando aqui, então é por isso que eu não posso abrir uma live, por exemplo. Eu não sei o suficiente, então eu preciso mais treinamento, mais curso, mais leitura e mais, e me autodesenvolver, por isso que eu não abro uma live, né? Muitas pessoas entram nisso, acabam se tornando, como a gente falou em outro momento, obesos mentais, achando que se ela focar nesse autodesenvolvimento, ela vai perder o medo do julgamento, né? Ela fica fazendo essa comparação na cabeça dela, achando que essa é a solução. Mas não é bem por aí. O autodesenvolvimento ele é importante sim, mas deve vir antes do autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento deve vir antes, para que a pessoa consiga reconhecer o seu valor, não focar no externo, né? Enxergar mesmo o seu eu real, porque ela enxergando o seu eu real, ela vai ver que não precisa focar tanto na autoimagem que as pessoas estão pensando, ela precisa compreender o que ela tem de valor para passar, qual é a mensagem dela. Então, eu volto novamente naquela pergunta. O que de pior pode acontecer se você abrir uma live, se você postar um story? Pode ser que você abra uma live e cometa um erro, fale alguma coisa que não era bem para falar, ou que daqui a pouco algumas pessoas te chamem de blogueirinha, eu já ouvi isso, né? Entra por aqui, sai por aqui, tudo bem. Ou, enfim, fica aquele falatório, mas aí você fecha aquela live e a pessoa vai fazer o quê? Vai seguir a vida dela. Então é isso que a gente tem que fazer também, seguir a nossa vida, não focar, como eu já disse, na autoimagem, no que o outro está pensando, e focar na mensagem que a gente quer passar nesse exemplo do meio digital. E tem participação do ouvinte aqui, o Nelson Gonçalves está dizendo: buenas amigos e amigas desse programa maravilhoso, forte abraço a todos. E complementando o que você disse, Kate, ele fala aqui, temos a obrigação, devemos ser autênticos sempre. Então, quer dizer, a gente tem que ser a gente mesmo sempre, né Nelson? Em todo momento, em toda parte. Alguém que conheça a gente no bairro, no centro, na rede social, tem que saber que aquela pessoa é aquela pessoa e acabou. Que muitas pessoas, a Kate deu o gancho ali, utilizam a rede social de uma forma plástica para tentar mostrar aquilo que não são. Isso é muito feio, né, Kate? Às vezes até algumas pessoas pode ser que utilizem, por exemplo, um personagem pela autodefesa mesmo, porque tem vergonha, às vezes pela timidez, pode ser também, né? Mas muitas
só estão ali pelo like mesmo, então fingem que são algo maravilhoso e você encontra na rua, é um Deus nos acuda, né? Show. Deixa eu mandar mais uns abraços enquanto as meninas riem ali. Nelly Madruga está com a gente, obrigado pela audiência. Vladimir Tassoni também conosco, obrigado. Gladys de Maria Padilha, oi dona Gladys, coisa boa ter a senhora com a gente também, viu? Lá da Colina Verde, eles, a audiência certa, né? Edna Maria Rodrigues Pereira e o Edson também com a gente, ó. Aquele abraço para vocês aí, viu? A Rose da Rosa, eu já falei um pouquinho antes. Tio Bira, olha só o tio Bira, o Birajara da Silva está conosco. Ô tio Bira, saudade, hein? Das nossas dobradinhas aí nas manhãs, no programa jornalístico, viu? Grande abraço para você, obrigado pela audiência. Também está conosco aqui ela, a Loia Bairros, que era filha aí da Dona Eva, falecidos, né? Dona Eva e seu Coco. Saudades aí da Dona Eva, do seu Coco, viu? Do Alceri, do Alberi, da turma toda aí da família da Loia Bairros, Arcelita também, né? Genesi Pinheiro Soares da Vargas está conosco e o Silveirinho, o Rinaldo Silveira também participando com a gente aqui, dizendo parabéns pelo programa, meu amigo. Obrigado, viu, Silveirinha? A gente está aqui e aprendeu um pouco contigo também, viu? Grande abraço a você. A Kate, já que é um bate-papo gostoso, eu quero que tu me corrija se o que eu vou falar agora não tem a ver. Essa questão do medo do julgamento, eu não sei se tem a ver, o que eu vou falar aqui agora é assim, ó. A mídia nos impõe todos os dias, assim, uma tonelada de informações. Eu até tenho deixado de mexer no Face, no Insta, não tenho corrido os olhos ali. Eu posto de tudo pouco, né? Quem me conhece é gato, cachorro, água, alguma coisinha minha com o Gervásio, os meninos, enfim, é de tudo pouco, eu sou uma mescla. Mas o que acontece? Essa coisa do medo do julgamento. Tem gente que fala assim, a vida começa depois dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Eu discordo, a vida começa quando tu acorda, quando tu é o autoconhecimento, né? Porque assim, eu posso dizer que eu comecei a me conhecer aos 40 anos, eu tô com 47 hoje. Não parece, né? 47 anos bem vividos, né? Depois dos 40, assim, eu vivi loucuras, né? Coisas assim que eu nunca imaginava viver, né? Fui vamos dizer, uma roda gigante, uma montanha russa. Minha vida tem sido uma montanha russa, vamos dizer, de lá pra cá. E foi onde eu me conheci, nos momentos mais difíceis, né? Agradeço por eles, mas tentando vir aqui, esse é autoconhecimento, né? Questão do medo do julgamento. Eu vejo que tem muitos jovens hoje com essa questão do medo do julgamento, e eu já tive isso. Porque, como a Kate disse, eu tinha medo até na faculdade de perguntar alguma coisa por parecer burra. Ai, vão me chamar de burra, ai meu Deus. Aí eu calava, daí graças a Deus um coleguinha erguia a mão, parece que adivinhava e fazia aquela pergunta, esclarecia a minha dúvida e todo mundo dizia, eu tava com dúvida, daí todo mundo já começava, né? Então assim, pra mim, que eu quero dizer, começou depois dos 40, mas pra essa turma de jovens, até os mais velhos, não deixem pra essa questão aí, no medo de ser julgado e de não fazer as coisas que você tem vontade, de viver a vida como ela é, do jeito que ela é. Por exemplo, assim, eu tenho que me policiar muito com o que eu penso, com o que eu escrevo, às vezes, e eu aprendi a ser um pouco mais polida. Ainda estou vendo se eu estou aprendendo a ser polida ou se eu estou deixando de ser eu um pouco, por causa do meu esposo, que está aqui, o Gervásio. Porque ele sempre diz pra mim que tem que ter um jeito de fazer e de falar, enfim, é ou não é? Porque o que a gente falou ali na questão do silêncio, pra tu não machucar as pessoas, pra tu, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo também, eu ainda com essa questão, olha o quanto é importante, tá? Eu tô dizendo que a Kate é a minha mini Strider. Vamos lá procurar quem é o Strider, tá? Ele não gosta de comparações, a gente não vai dizer quem é o Strider. Fala aí, soletra o nome dele, Kate. Sobrenome é... Sobrenome. Na verdade, nem é sobrenome dele, tá? Mas é o... história, mas enfim, mas ele é conhecido, é STRIDER. Isso, tá? O que eu tô, desde que eu comecei a ficar aqui com a Mini Strider nessa questão, né? Mergulhamos no autoconhecimento, então, ela, na realidade, que está me dando mais essa questão do autoconhecimento, que eu tô verificando algumas coisas
se eu devo continuar assim ou se eu devo soltar o verbo como eu era antes lá pelos 20 e poucos anos. Então daqui uns dias de repente vocês vejam a Marília de 20 e poucos anos voltando e vão dizer, epa, mas não é essa daí que, né? Então assim, ó, essa questão, de novo, vou voltar ao silêncio, ele machuca muito, né? Claro que a gente não precisa ir lá na rede social agredir as pessoas e tal, mas eu falo em outras circunstâncias, eu acho que a gente tem que falar aquilo que pensa, a gente tem que fazer aquilo que a gente quer, e claro, sem que venha a ofender o outro, né? E tem que ser você. E eu sou essa aqui que vocês estão vendo na rede aqui, sou em casa assim, sou dessa forma aqui, desse jeito, não tem máscara, tá? Só que um pouquinho mais brava, né? Para aqueles que não me conhecem. E é isso aí que o G, às vezes, o Gervásio, ele me puxa, né? Não, tem que ser um pouco mais doce. Mas essa questão da doçura também, a gente tem que ser, há de ser doce com quem merece a doçura, né? Então... Para tudo é preciso saber a hora de dizer, né? E tudo dá para ser dito de uma maneira, às vezes, até doce e suave. Não precisa chamar alguém de mentiroso, você pode dizer para ele, ó, desculpa, mas está faltando a verdade, fica menos agressivo e você dá o teu recado. A pessoa vai perceber que ela escorregou, ó, e olha a diferença. Desculpa, você está faltando a verdade. Tu é mentiroso. Agora chama para a pessoa e diz, seu mentiroso, seu isso, seu aquilo. Feito a encrenca. Então, às vezes, a gente precisa saber como dizer as coisas. Partindo desse pressuposto, é maravilhoso daí quando a pessoa te segura, né? Mas é como eu disse, ainda estou analisando e vendo essa questão do autoconhecimento, é muito legal, gente. Olha, se vocês puderem comprar um livro, ler, nem precisa comprar livro, vai lá no Google, digita autoconhecimento, vem falar com a gente, vamos trocar ideia, porque a gente não sabe de tudo. É super legal conversar com vocês, é super legal aquele pessoal que vem nos procurar, como eu disse lá no início do programa, porque a gente acaba aprendendo, trocando ideia com vocês. Tá? E é isso. E tem mais participação aqui, ó. O Luiz Lauro Nunes, o esposo da Vanessa, meu colega aí da Fundação, participando. Boa noite, meu amigo, boa noite a vocês, bom trabalho. Obrigado, viu, pela audiência. Também está na audiência do Noroeste, meu primo, Marcos Teixeira, né? Marcos Teixeira diz ele, opa, boa noite, ótimo programa, um abraço para vocês. Obrigado aí pela audiência, viu? Agora, essa questão é realmente importante, enquanto são 21h51, deixa eu só relembrar aqui ligeirinho, ó, nossos apoiadores culturais, né? A Oral Sim, Nosso Carinho Constrói Sorrisos, e a Colombo Crédito, empréstimo pessoal sem avalista, com as melhores taxas do mercado. Essa questão realmente é importante, porque a gente chega a uma certa idade na vida que a gente precisa se livrar das amarras. É como se cada um de nós tivesse uma corrente amarrada na perna, que a gente às vezes não fala isso porque não sabe o que o fulano vai pensar, não fala aquilo porque o que o fulano vai dizer, não faz isso, não faz aquilo, e a coisa que às vezes a pessoa quer fazer, e o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim? Então, mas tem coisa... não, a gente precisa ser autêntico, como disse aqui o Nelsinho, a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser a gente mesmo, fazendo a coisa certa, não prejudicando ninguém. Por que você não pode ser você mesmo? Claro que pode, a gente precisa ser autêntico, não é só na vida real, é também que a gente fez a pergunta inteligente ali, na rede social a gente tem que ser aquilo que a gente é mesmo. O Gervásio Santana, quem conhece, quem convive a gente, quem Sapucaia do Sul já há 47 anos, sabe que é o mesmo Gervásio que estudou no Alfredo Juliano, no Cecília Meirelles, no Rubem Dario, na Unicinos, é o mesmo de hoje. Não é porque a gente está trabalhando na direção do Hospital Getúlio Vargas que pode subir o nariz e achar que a gente é mais que alguém, não é. A gente é carne e osso como todo mundo, a gente tem as nossas necessidades, a gente tem a nossa vontade de trabalhar pela cidade, porque amamos a cidade, mas a gente é igual a todos, ninguém é mais que ninguém. E aí a gente está ali com uma frase ali, ó, vejo flores em você. Que a gente possa ver flores em todo mundo, mas manifestar as flores, aquilo que de melhor há no nosso interior. O Gervásio, ele me trouxe algo bom, assim, ser um pouquinho mais comedida, é isso, porque ele é sempre calmo, ele cala, às vezes eu digo, mas tu vai ficar quieto com isso, tu vai calar com isso, né? Tô te expondo aqui, ó. Sim, claro, não é o momento, né? Então ele está sempre ponderando, e são coisas que eu me pergunto, será até onde vai esse silêncio dele? E se isso, uma pergunta ao vivo, mas ele não vai me responder, tá? Não é para ele me responder. Mas até quando esse silêncio o quanto faz bem esse silêncio para ele, né? Isso que eu queria aprender com ele. Ele diz para ele que aquela questão da espiritualidade, repete aí, tu sempre fala aquela frase, já transcendeu, né? Então para ti
Não, e tem outra coisa, está aqui ó, na audiência o Marcos Teixeira, que também lida com pessoas na igreja, que é o meu caso também na igreja Cristã Primitiva. A gente tem que estar pronto para fazer um trabalho escutatório. Vocês já falaram de escuta hoje. A gente tem que saber ouvir. E saber ouvir, às vezes, não é falar naquele momento. Porque quando a pessoa está, às vezes, expondo alguma situação, isso vale para você aí no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, seu companheiro, sua companheira. Isso vale com os filhos, isso vale no trabalho, vale na escola, vale em qualquer lugar. A gente precisa saber escutar. Está tão difícil ter pessoas que saibam escutar hoje. E quando a gente sabe escutar e a gente sabe ponderar, a gente consegue, de uma maneira mais leve, tirar a onda de tudo. Por que as coisas podem me desestruturar? Por que as coisas podem me desestabilizar? Por que as coisas podem me fazer gerar ódio ou raiva? Não podem, porque a desestabilização, a desestruturação, o ódio e a raiva está dentro de mim. E é eu que, se eu ceder à tentação, eu vou deixar esse ódio, essa raiva sair para fora. Mas a gente tem que ter gestão e domínio próprio. Isso é muito importante. Gestão dos sentimentos. É a gestão dos sentimentos que você falou antes, Kate. Isso que tu falou do silêncio dele, eu vejo muito como uma particularidade de individualidade. Cada um vai absorver, e quanto mais a pessoa se conhece, mais ela vai entender onde ela precisa silenciar e onde ela não deve silenciar. Isso eu acho fantástico, porque sinceramente, olha... Aqui o complemento ao nosso ouvinte aqui, meu amigo Jairo Antônio da Silva. Jairo, um grande abraço, obrigado pela audiência, está dando uma boa noite para a gente. Ele diz, realmente é a chave, escuta com empatia. Tem que escutar com empatia. O Jairo, é se colocar no lugar do outro, né? O Jairo tem uma experiência muito grande aí com pessoas também. Realmente é isso, é escutar com empatia. Aí o Marcos Teixeira está complementando. Verdade, a gente tem que ser muitas vezes tardio para falar, mas sempre pronto para ouvir. Realmente é isso, né, Marcos? A gente precisa exercitar isso no dia a dia. Não é só quem lida, quem está numa posição de chefia, que lida com pessoas, ou quem está à frente do trabalho na igreja, ou quem está à frente do trabalho na faculdade, no serviço. Não, nós precisamos desempenhar isso no dia a dia, na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso filho. Nossos filhos precisam disso. Assim como o Márcio Alexandre Galdino, que também participa aqui, dá o seu boa noite, dizendo boa noite e um abraço. Gurias, 21h56. Eu já dizer, já vou fechando aqui. Vai dar a dica do livro? Não me lembro. Não sei se vai dar muito tempo, porque eu não consigo sintetizar. Quer deixar a dica do livro para semana que vem? Vai ser semana que vem. Mas mostra que livro é, para que se alguém quiser ler, pode buscar na semana. Antes de eu falar do livro, só então fechar essa questão do medo do julgamento, eu vou voltar a isso. Já vou aproveitar e vou falar aqui mesmo. Assim que terminar, eu chegar em casa, eu vou decidir agora. Eu vou abrir uma live e vou falar um pouco mais sobre o medo de julgamento, tá? E inclusive eu vou dar dicas para você que tem ainda medo de julgamento e quer saber um pouco mais sobre isso, dicas de como não deixar ele te paralisar. Então, vocês podem me achar. Eu acho que eu nunca divulguei meu Instagram pessoal, mas tudo bem. É segredo? Não é segredo, mas não tem também pra rádio, né? Mas eu vou falar então no meu Instagram pessoal, @você me achou. Bem criativo. Bem criativo mesmo. Vou falar então um pouquinho mais sobre o medo de julgamento e dar 3 dicas para que ele não te paralise, tá? A gente se encontra daqui a pouquinho. Perfeito. Eu era isso, agradeço pela audiência, pelo carinho de todos. Novamente por essa interação que vocês têm tido conosco através das mensagens, tá? E sempre que tiver, a gente vai trazer assuntos, então, como a gente trouxe, referente à questão do medo do julgamento e do silêncio, enfim, daí falamos, espero que tenha ajudado e um grande beijo para vocês, uma ótima semana. Show! É isso, você viu? É a sua participação. Aí não importa se você está nos ouvindo pelo 87.9, né, Kate? Sapucaí Esteio, pelas ondas da Rádio Equipe 87.9 FM, ou se você está nos ouvindo aí em outra cidade, em outro lugar, está assistindo pela live, deixa o seu recado, você participa com a gente e nos ajuda a fazer o programa como os ouvintes de hoje fizeram. A gente fica muito feliz com essa interação, que realmente é esse combustível que faz essa alegria, essa energia de Kate, de Marília, de Gervásio, para estarmos aqui todas as terças-feiras à noite. Aliás, bota na sua agenda, viu?
Todas as terças-feiras à noite você tem um encontro marcado com a gente, para a gente bater papo junto. Sempre vai ter um assunto interessante, um assunto bacana, que visa, em última análise, ao crescimento do interior, né? Ao crescimento pessoal de cada um de nós, né, gurias? É isso? É isso aí. Abraço final para quem? Aqui, ó, abraço final chegando, José Aldenir Brandão, dando boa noite para a gente. Obrigado, seu José Aldenir, por estar na audiência com a gente aqui. De Palmitinho, a Nilda Bastos também participando, e ela diz: boa noite, Deus conosco, bom trabalho, muito sucesso. E fecho aqui, Luiz Lauro Nunes, acho que eu já falei, né? Luiz Lauro Nunes, prefiro repetir do que esquecer, viu, Luiz? Um abraço. E a dona Eudócia Reis, aqui do bairro 7, bairro Vargas, na verdade, né? Que é a rua São Caetano, né, dona Eudócia? Um grande abraço para a senhora, um grande abraço para o seu esposo aí, meu amigo aí, que a gente possa se encontrar muito em breve, seu Arlindo, né? Arlindo que é lindo, né, dona Eudócia? Coisa boa, né? Grande abraço para vocês, 22 horas, recado final? Quero mandar um abraço para a Jerusa Silva também, que está aqui nos assistindo no Espaço Cultura. Grande beijo, tudo de bom. Coisa boa. Então, fechando o programa, estourou o tempo, 22 horas. A gente volta semana que vem para mais um bate-papo legal no Espaço Cultura, no programa Confraria. Tchau! Tchau, tchau. Deus conosco! Bye, bye.